Olá, muito bom dia! Estamos iniciando mais uma transmissão ao vivo, hoje trazendo um pouco mais da perspectiva sistêmica para a expansão da capacidade de realização, em especial hoje sobre o relacionamento de casal. Como se sucede às leis sistêmicas, ou seja, os comportamentos humanos induzidos inconscientemente no que diz respeito ao sucesso ou fracasso do relacionamento de casal. É hoje que eu vou falar sobre isso e vocês terão uma oportunidade de realizar comigo hoje uma autoconstelação conduzida para o sucesso na relação a dois. Então, bora lá que nós estamos juntos. Muito bom dia. Vamos lá, sejam todos muito bem-vindos. Bem-vindas, Irene, Leila, Ana Paula, Andri Cardoso, Marcília. Sejam bem-vindas. Eu vou discorrendo aqui sobre o assunto. À medida que houver perguntas, clica nesse quadradinho aí com a interrogação que eu vou abrindo o box de pergunta e respondendo a vocês, ok? Então, vamos lá. Cíntia de Três Rios. É o seguinte, a constelação familiar e a abordagem sistêmica considera que ninguém está separado, ok? Estamos todos conectados. Somos um conjunto que se interage de forma consciente e inconsciente. Essa interação é, em especial, muito poderosa dentro de um sistema familiar. Por quê? Porque dentro de um sistema familiar, nós temos uma relação de causa e efeito entre as pessoas que vieram antes e as pessoas que vieram depois. Então, os pais são uma causa e os filhos, os efeitos, e os netos, efeitos desses pais. Então, não existe um efeito sem causa. Então, um descendente só existe porque existiu um ascendente, um antepassado que deu vida. O que se sucede é que na cabeça desse descendente existe muito poderosamente essa fidelidade, essa sabedoria de que ele só existe porque alguém deu vida a ele. E aí é onde vem a fidelidade familiar. Então, ontem, por exemplo, uma das nossas seguidoras mandou uma mensagem para mim, foi até no WhatsApp, inclusive, falando assim: Dr. Jim, eu estou impressionada. Já tinha 11 anos que eu morava, ainda moro, né? Eu já tenho 11 anos que eu moro em um condomínio muito bonito, que tem quadras, tem piscina, tem jardins muito bonitos. E eu sempre andei nesse condomínio como um peixe fora d'água. É como se eu não fizesse parte, é como se eu estivesse ali de passagem e eu não usufruía, eu não aproveitava daquilo tudo ali. E com a autoconstelação da etapa 5 do método Autoconstelação para a Vida, que é uma autoconstelação, que é uma etapa de desbloqueio para a prosperidade financeira, ou seja, dinheiro e riqueza, ela conseguiu perceber que esse sentimento de não pertencimento àquele local estava relacionado a uma fidelidade à pobreza do seu próprio sistema familiar. Então, inconscientemente, ela pensava: como eu vou poder aproveitar um lugar tão bonito, um lugar de prosperidade, se a minha família não tem acesso a isso, se eles não poderão aproveitar? Ou seja, infidelidade ao sistema familiar, ela não conseguia aproveitar, mesmo tendo já adquirido, comprado, batalhado, colocado o seu esforço e conseguido comprar uma casa ali. E ela falou que com a autoconstelação conduzida, ela enfim pôde ver cor naquilo ali, porque antes ela olhava para aquela beleza, para aqueles recursos, para aquele lugar lindo e sentia tristeza. Olha que mecanismo totalmente inconsciente e sabotador. E depois, quando ela conseguiu perceber
que, estando ali naquele lugar, aproveitando, usufruindo daquele local, ela poderia estar assim também honrando os seus familiares. Por quê? Porque foi através da força, da história de vida, da trajetória desses familiares que ela pôde ter vida, que ela pôde se formar, que ela pôde ter dinheiro e que ela pôde comprar aquela casa. Então, seria uma grande honra àqueles familiares que ela pudesse estar ali em homenagem a eles, tendo aquele benefício, usufruindo daquilo. Olha como é a questão dos mecanismos inconscientes. Aquilo que antes era um bloqueio, aquilo que antes atrapalhava, aquilo que antes fazia sofrer, depois da ressignificação, depois da integração sistêmica, é o que nós chamamos, e nós vamos explicar melhor sobre a integração sistêmica aqui, ela pôde ter nesse mesmo olhar ao familiar, aos familiares, uma maior força. Então aquilo que bloqueava e impedia passou a ser uma força para continuar e conseguir cada vez mais. E ela descreve também que ela só conseguiu aquilo ali com muito esforço, com muita batalha, com muito esforço, no decorrer de anos, economizando muito. Por quê? Porque como existia aquela fidelidade à pobreza, as coisas não eram fáceis. Por quê? Porque a própria mente dela sabotava o que ia se suceder e o que ia acontecer. Então, ela precisou de se esforçar demais para conseguir aquilo. Sorte ainda que conseguiu, porque geralmente a pessoa que tem essa fidelidade nem consegue uma prosperidade financeira. Por quê? Porque a própria mente não permite. Mas ela, mesmo tendo conseguido na matéria, através do esforço, aquela riqueza, ela não conseguia usufruir, ela não se permitia usufruir. Então, e realmente é uma pessoa que teve muito esforço na realização de tudo que ela fez. Porém, agora, depois dessa ressignificação, tendo feito o método autoconstelação para a vida, ela conseguiu permitir-se usufruir daquilo lá. Então, eu dei esse exemplo para que vocês vejam como que funciona na nossa mente esses mecanismos de fidelidade familiar. Dr. Jim, e como que isso se extrapola para o relacionamento de casal? É isso que a gente vai falar agora. Muito bom dia a todos vocês. Deixa eu cumprimentar vocês melhor aqui. Cacarerina. Que legal. Instituto Você, sejam bem-vindos. Eminaves, Selma, muito massa, sejam bem-vindos. Dri Cardoso, Valéria, Ivane, Letícia Cabral, Edna, muito bom ter vocês aqui com a gente. Para quem está chegando agora, nós estamos falando sobre o desbloqueio sistêmico para o relacionamento de casal. Então, quem está em pé de guerra em casa, no relacionamento de casal, ou quem não está em um relacionamento de casal e quer estar em um relacionamento de casal feliz, duradouro, com fidelidade, com paixão, com cumplicidade, com companheirismo, é obrigado a ficar nessa live, hein? Tem que saber, porque aqui nessa live, daqui a pouquinho, eu vou guiar vocês em uma autoconstelação conduzida de desbloqueio para a felicidade no relacionamento de casal. Então, vou colocar aqui o tema escrito para todo mundo que chegar a saber. Desbloqueio do relacionamento de casal. Deixa eu fixar comentário. Então vamos lá. Quem tiver pergunta para fazer, coloca aqui no box de pergunta, nesse quadradinho de interrogação, tá? Olha só que interessante a pergunta. Deixa eu colocar aqui na tela. Coloquei meu marido no lugar de pai e perdi o desejo sexual. O que fazer? Pergunta muito interessante que eu vou responder a pergunta, mas logo em seguida eu vou explicar a base disso tudo aí. É o seguinte, quando nós temos uma exclusão, uma rejeição a alguém do nosso sistema familiar, nós colocamos outra pessoa no lugar. Olha só, se você tem uma crítica, um julgamento que te leva a sentir
pelo seu pai qualquer um desses 3 sentimentos entrelaçadores, emaranhadores, tá? Raiva, vergonha ou pena, tá? Se você sente raiva do seu pai, se você sente vergonha do seu pai, se você sente pena do seu pai, de qualquer aspecto da história dele, você está excluindo ele da sua mente. E aí a sua mente vai colocar outra pessoa no lugar. E geralmente quem que vem substituir o pai? O marido, ok? Então quando o marido vem vem no sentido de substituir o pai na vida dessa mulher, o que acontece? Esse marido é escolhido a dedo com os mesmos problemas que o pai tem, com os mesmos motivos de julgamento que a pessoa tem em relação ao pai. Então, se ela excluiu o pai porque o pai traía a mãe e ela tem muita raiva do pai por causa disso, ou se ela excluiu o pai porque o pai era agressivo com a mãe, ela escolhe a dedo o marido que trai e que é agressivo, justamente para representar o pai na vida dela. E quando vem essa sensação de obediência, né, assim, ao marido, como era a obediência ao pai, uma sensação de dependência em relação ao pai. Então, a mesma busca e sentimento e carência que tinha em relação ao pai começa a manifestar em relação ao marido. É natural que o desejo sexual, que a libido, diminua. Então, quando isso acontece, a pessoa vai enxergar o marido como pai. E é lógico que o desejo sexual diminui, né? Porque é natural que as pessoas não tenham desejo sexual pelo pai. Mas o que fazer? Qual é a solução para isso? Olhar para a relação com o próprio pai, né? O jeito de enxergar o próprio pai. Ah, doutor Jim, mas meu pai já morreu. Não é a relação direta com o pai que precisa ser trabalhada. É a relação que você tem com o que você pensa do seu pai. Então, mesmo ele já tendo morrido, você tem uma imagem do seu pai na sua mente. E é essa imagem, é esse modelo de homem, de masculino, de pai que está na sua mente que precisa ser trabalhado. Então você olha para essa relação com o pai, com seu pai, e vê quais são os motivos que te levam a sentir raiva, vergonha ou pena do seu pai. E aí você vai fazer um movimento ativo da sua consciência profunda, da sua essência, da sua alma, de retirar esses sentimentos de exclusão para colocar em relação ao seu pai um sentimento de inclusão, concordância, gratidão, alegria, reverência. Tá tudo bem, papai, que o senhor teve essa confusão toda com a mamãe. Tá tudo bem, papai, que o senhor traiu a mamãe. Tá tudo bem, papai, que o senhor bateu a mamãe. Quem sou eu? Sou só uma filha pequena diante do que vocês escolheram viver, e eu, na minha humildade, não posso fazer nada para mudar o que já aconteceu. Olha só, a mudança de postura. Muito obrigado incondicionalmente pela vida que o senhor me deu. Eu vou fazer bom proveito com a vida que o senhor me deu, papai. E com essa vida que o senhor me deu, eu vou ser feliz no meu relacionamento. Muito obrigado por essa possibilidade. Olha só a mudança que acontece na cabeça da pessoa. E é isso, somente isso, que libera para não ver o pai não ver o marido como se fosse o pai, que libera para não ter os mesmos conflitos que os pais tiveram no relacionamento. Então, tudo está aqui na sua mente e isso precisa ser trabalhado, e isso a gente vai fazer hoje aqui, uma autoconstelação conduzida para desbloqueio do relacionamento de casal. Então, pessoal, quem está chegando por agora aqui, muito bom dia, sejam bem-vindos. E quem tiver alguma pergunta, coloca aqui no box de pergunta, nessa interrogaçãozinha. E vocês que estão aí curtindo esse conteúdo, que está fazendo alguma diferença para você, que você está conseguindo ter resultados com o meu conteúdo, compartilha isso com mais pessoas. Aperta nesse botãozinho aí, desse aviãozinho, chama mais pessoas para comunicar, para participar aqui com a gente, principalmente as pessoas que você sabe que está tendo conflito no relacionamento de casal. Pelo menos 5 pessoas da sua lista que você sabe que curte o desenvolvimento pessoal e que vão ter proveito nisso aqui, ok? Com certeza você vai estar fazendo bem para essas pessoas. Vamos lá.
Vamos lá, mais uma perguntinha aqui, antes da gente falar aquelas bases lá. Olha que interessante essa pergunta da Ana Paula. Essa constelação será válida só para quem está fazendo? E o cônjuge? Excelente pergunta, Ana Paula. Muito obrigado pela sua participação aqui. É por isso que eu curto demais o que vocês trazem. Por quê? Porque eu estou aqui para explicar para vocês o que vocês querem saber. E se vocês me derem esse feedback, né, ou seja, participarem, interagirem aqui comigo, eu consigo ter mais direcionamento do que dizer para vocês. Então, fiquem à vontade, comentem, coloquem aí nos comentários as sacadas, coloquem aí no box de perguntas e vamos lá. Sim, quando você faz um movimento da sua mudança de dentro de você, você influencia também o seu cônjuge. É lógico que você não vai fazer uma mudança total do comportamento do seu cônjuge, mas pelo menos a influência que você tem de fazer ele ter um comportamento disfuncional, ou seja, que não funciona, que traz sofrimento, reduz ou zera. Vou explicar. Então, em relação à pergunta anterior, Dr. Jim, como fazer para... porque eu coloquei o meu esposo no lugar do meu pai, né? Então eu tenho sentimentos semelhantes ao meu esposo, semelhantes ao que eu tinha para o meu pai. Então, quando essa esposa faz isso, esse esposo se conecta com a memória do pai, se conecta com o campo de consciência, com o arquivo de experiência do pai dela, tá? Então, não tem nada a ver com conectar com o espírito, não tem nada a ver, até porque o pai dela pode estar vivo lá na casa dele, né? Mas pode estar morto também. Mas de qualquer maneira, existe um inconsciente coletivo que guarda um arquivo que tem a história entre a concepção e a morte. Essa história, ou entre a concepção e até o dia de hoje. E esse arquivo está lá escrito todas as experiências, características de personalidade do pai. E quando a esposa olha para o marido e enxerga o pai que ela excluiu pelo julgamento, esse marido também se conecta, por força de intenção da esposa, esse marido também se conecta com a informação no inconsciente coletivo do pai dela. Ok? Então, o próprio marido se modifica no seu comportamento. Então, eu vou contar uma historinha aqui que ilustra isso que a gente está falando aqui. Então, uma cliente veio ao consultório trazendo para constelar. E a questão é o seguinte: Dr. Jim, meu pai é muito rude, né? Meu esposo é muito rude, não é carinhoso, e isso me faz muito sofrer, ele não me faz um elogio, e isso é muito difícil para mim. Ok, vamos abrir uma constelação, colocar com os bonequinhos, e eis que, resumidamente, naquele movimento ali, a gente conseguiu perceber e descobrir que o esposo estava representando o pai. Por quê? Porque ela tinha um grande julgamento, ela tinha raiva do pai, porque o pai era grosso, era rude, não dava carinho, e a grande reclamação era que o pai nunca tinha dado um abraço nela. Era uma pessoa muito rude mesmo, não era envolvido com criança, e depois de adulto, muito menos, não deu um abraço nela. E aquela raiva que ela tinha do pai fazia ela buscar no marido o que ela não tinha encontrado no pai. E aí, nesse momento em que ela tem esse sentimento, ela acaba projetando no marido o pai. E aí o marido começa a ter comportamentos semelhantes ao do pai. E aí, doutor Jim, e agora? Qual que é a solução? Olha, para você conseguir que o seu marido se libere para ser carinhoso, para te dar um abraço, para te elogiar, para ser o que você quer, você precisa olhar para o seu pai e abrir mão da expectativa infantil de que ele tinha que ser carinhoso. Lógico que ele não tinha que ser carinhoso. Ele não foi carinhoso.
Ele não recebeu o carinho dos pais dele, não tinha como ele ser carinhoso. E você ficar exigindo dele na sua mente, né, o pai já tinha morrido e tudo. Estou falando, é no nível mental dela. Quanto mais ela exigia do pai, pai, você tinha que ter me dado carinho, quanto mais ela exigia da lembrança do pai, mais o marido se manifestava como pai. E aí foi quando, naquele movimento, a gente fez uma representação, falei, fecha os olhos, imagina aí seu pai, fala, tá tudo bem papai, que o senhor foi desse jeito, era o que o senhor tinha para me dar, eu concordo, te agradeço de forma incondicional, abro mão dos meus julgamentos e das minhas expectativas infantis. Quando ela fez isso, ela, ai doutor, nossa, como eu estou aliviada, está bem tranquilo. E aí, depois numa outra consulta, numa outra sessão, ela me contou como se sucedeu. Que ela chegou em casa, naquela sessão, sem falar uma palavra para o esposo, e o esposo fez um elogio. E o esposo foi carinhoso com ela. Olha que impressionante. Sem ela falar uma palavra da sessão, quando ela mudou dentro de si a postura que ela tinha em relação ao pai, que é a postura que tinha em relação ao masculino, ela modificou o comportamento do próprio marido sem falar uma palavra. Então, naquele comportamento mais grosseiro do marido, ela tinha responsabilidade também, por conta da sua intenção. Por quê? Porque ela tinha uma certeza dentro de si. Meu pai é rude. Referência de homem é rude. Homem é rude. Aquela certeza de que o homem é rude projetava no marido. Na hora que ela olhava para o marido e falava, você é rude. Entende? São mecanismos inconscientes que agora, com o trabalho da constelação familiar, que a gente está tendo com possibilidade de acessar. Então, ela olhava, sempre que ela olhava para o marido, ela via o pai e projetava com uma certeza, com uma fé, homem é rude. E aquele marido vestia a camisa de rude e não conseguia ser carinhoso. Quando ela olhou para a imagem do pai e falou que ele foi carinhoso o suficiente, que está tudo bem se ele ter sido daquele jeito, ela liberou o marido de ter aquela mesma característica. Olha que impressionante, olha o nível da nossa responsabilidade diante dos nossos pensamentos, tá? Então vamos lá. Helena Moura está trazendo um comentário aqui, Dr. Jim. A minha infância, em meio a muitas brigas dos meus pais, provavelmente, né? Isso trouxe para nós, filhos, muitas rejeições. Hoje sou uma adulta muito insegura e indecisa. Isso tem a ver com os acontecimentos da infância? Yes! Sim, Helena, tem a ver não com os acontecimentos, mas como você enxerga os acontecimentos da infância. Vou explicar, vou só tomar um golinho de água aqui. A mente de uma criança é uma mente que se desenvolve em algumas certezas, em algumas leis, sabe? Tipo, crença de... É muito falado, né, hoje em dia, nas crenças limitantes, né? Então, se a pessoa tem uma crença limitante relacionada à pobreza, ela tem dificuldade de prosperar. Por quê? Porque lá na infância formou uma certeza, uma fé, o que ela tem, que a vida é difícil, tem que batalhar duro e o dinheiro não vem, e que a escassez é uma verdade. E aí ela projeta para o seu futuro, para o seu destino, escassez. A mesma coisa é isso aí. Se você se ressente com o relacionamento dos seus pais e aquilo fica reverberando, aquilo fica ocupando um espaço na sua mente, você projeta para o seu próprio destino, para o seu próprio futuro, aqueles mesmos sentimentos. Então vamos supor que o seu pai era muito agressivo com vocês, com os filhos. Então era muito rigoroso, descia a lenha mesmo, surra, frequente, né? Quem está mais ou menos pelos 40 igual eu assim, com certeza era natural, cultural, uma cintada, uma chinelada. Hoje em dia, né, a humanidade como um todo tem se desenvolvido na pedagogia e a violência desse porte, desse tipo, já não acontece mais tanto, porém, naquela época acontecia muito. E vamos supor que você olha ali para a imagem do seu pai, você se sentindo, né, se lembrando quando criança, você com 6, 7 anos, e você deixou cair um copo de leite no chão, né? Estabanada, criança,
deixa eu cair. Só que aquele pai às vezes estava cheio de problema, foi agredido pelos seus próprios pais, e ele olha aquilo ali e perde o controle e desce uma surra. E aí o que acontece? Essa criança começa a ter uma certeza. Qual certeza? Mesmo que eu não tenha culpa, mesmo que eu não seja intencional em algum erro, eu vou sofrer as consequências amargas desse erro. Isso fica uma lei no cérebro da pessoa, na mente da pessoa, e que ela tem certeza disso. Então, a pessoa daí para frente, a vida inteira, depois do adulto, sem saber direito o porquê, vai ter essa lei. Olha, mesmo que algo dê errado fora do meu controle, mesmo que um acidente aconteça, eu vou sofrer as consequências graves disso. Então a pessoa vai viver com medo, insegurança, como você descreveu. Ela vai viver pisando em ovos, porque ela está sempre com medo de vacilar em alguma coisa que foge ao controle e a vida descer uma lenha, descer uma surra, entre aspas, ou seja, e a vida trazer um sofrimento, e fica morrendo de medo de fazer um errinho no trabalho e ser mandado embora. E muitas vezes, com essa certeza, a pessoa atrai a situação do errinho e projeta no chefe, no supervisor, aquela punição, aquela esculhambada na frente de todo mundo. E aí a pessoa começa a se considerar mais vítima ainda. E o sentimento de vítima começou lá na infância com aquela queda daquele copo de leite e com aquela surra. Ali ela se sentiu uma vítima. E como aquilo virou um trauma, aquilo ficou estagnado na mente dela, todas as outras situações da vida, ela vai ficar com medo que aconteça o mesmo. E o medo de que aconteça o mesmo atrai o mesmo para acontecer. E aí acontece um vacilo qualquer, que foge ao controle dela no trabalho, acontece um erro, um relatório saiu errado, e eis que ela recebe uma grande punição por conta desse erro acidental. Por quê? Porque ela tem certeza, né? Criada lá no trauma. Quando essa pessoa consegue ir lá, através de um movimento de autoconstelação, através de uma terapia, através de um auxílio de um profissional, consegue voltar lá naquele momento da infância e ressignificar aquilo, falou, a criança sentiu muito medo, a criança se revoltou, porém eu agora como adulto desisto de mudar aquilo que aconteceu e agradeço ao papai, foi o melhor que ele pôde me dar. Eis que aquela lei que estava na mente da pessoa vai embora. E aí as aparentes injustiças param de acontecer na vida dela. Ela deixa de ser punida por situações que fogem ao controle dela. Por quê? Porque aquela primeira situação foi ressignificada. Porque as outras situações de punição, de perigo, né, diante das circunstâncias, foi ressignificada. Olha como a nossa mente é poderosa. E é por isso que a gente está aqui. Vamos responder mais umas perguntinhas aqui. Muito obrigado a todos vocês. A Marta está trazendo. Eu vivo com medo, doutor. Que loucura. É isso aí, Marta. Fica aqui com a gente que você vai conseguir perceber muitas causas dos seus medos. Raquel Santos, Jim. Doutor Jim, sonho muito com minha mãe e às vezes meu ex-marido. Sempre eles me observando de longe. E todas as vezes que ela adoece, começam a ter sintomas muito parecidos e depois somem. O que pode ser? Olha, interessante essa pergunta, Raquel. Obrigado pela participação aí. Nós temos um fenômeno chamado neurônio espelho. É um espelhamento. Quando você se conecta muito fortemente com uma pessoa, você sente o que ela sente. E essa é a grande base da constelação familiar. Quando em um grupo de constelação familiar eu peço uma pessoa para representar um cliente, essa pessoa que nem conhece o cliente começa a sentir o que o cliente sente, emocionalmente e até fisicamente, por conta dessa conexão, desse fenômeno de neurônio espelho. É um espelhamento, ok? Então, como você é muito conectada com a sua mãe, você sente o que ela sente. Eu e a Ju, minha esposa, nós geralmente sentimos junto as coisas. É impressionante, né? Um dia que um tá com o estômago meio queimando, o outro tá também. Na hora que um fala, olha, o meu também tá, né? Um dia, que isso é raro, da gente tá com uma dorzinha de cabeça, eu falo, tô com uma dorzinha de cabeça aqui chata. Ela fala, nossa, eu tô também. Isso é raro acontecer e é sempre no mesmo dia. Por quê? Porque
porque existe uma conexão muito grande. Então o que um sente, o outro sente. Isso prova o que nós chamamos de identificação. E é até um contato telepático. E essa identificação acontece não só em tempo real, com as pessoas que estão à sua volta, mas acontece fora do tempo e do espaço. Como? Quando a gente acessa o arquivo de memória familiar. Então, se no arquivo de memória familiar tem lá uma avó que morreu de câncer. Olha só que impressionante, gente. Isso aqui, o que a gente está falando aqui é seríssimo. É diferença entre vida e morte. Se a pessoa conecta com uma avó que morreu de câncer e ela começa a sentir por essa avó ou raiva, ou vergonha, ou pena, geralmente vai ser pena nesse contexto do vovó que morreu de câncer. E essa pessoa sempre lembra da avó, morreu de câncer, foi por câncer de pâncreas. E de repente essa pessoa se conecta com aquela história da vovó que está gravada lá no arquivo. Pelo amor de Deus, gente, não tem nada a ver com conectar com o espírito da vovó, tá? Não tem nada a ver. A constelação familiar não aborda o que acontece depois da morte. A pessoa está conectando com o que aconteceu com a vovó entre a concepção e a morte, que é esse arquivo de memória, que é o inconsciente coletivo ou o campo de informação. Então, quando ela conecta com a vovó, ela que morreu de câncer de pâncreas, ela começa a ter sintomas gástricos. E aí aquele sintoma gástrico vai aumentando, faz exame, não dá nada, e eis que de repente a pessoa cria para si o mesmo destino da vovó e desenvolve o mesmo câncer de pâncreas. Em fidelidade, em honra àquela vovó, simplesmente por sentir pena dela. E aí é que vem as soluções sistêmicas. Larga a mão de sentir pena da vovó, que essa dor no estômago deixe de acontecer. Ou seja, sintomas físicos são trazidos através desses nossos emaranhamentos, desses nossos entrelaçamentos sistêmicos, ok? Vamos lá. Deixa eu ver mais uma perguntinha aqui, antes da gente ir para a autoconstelação conduzida, que já está na hora já, o tempo passa voando. Olha que pergunta interessante, ó. Porque muitas vezes, algumas perguntas, para mim que já estou trabalhando com isso, parecem óbvias, mas vocês que estão chegando agora no conteúdo, não sabem. Então é muito importante que vocês perguntem. Muito obrigado aí pela participação, Rosiane Antunes. E para solteiros, para se desbloquear para o relacionamento, essa autoconstelação será válida também? Yes! Super válida essa autoconstelação de hoje. Por quê? Porque se a pessoa está sem um relacionamento, está solteira, e se ela gostaria de estar em um relacionamento, é sinal que tem algo bloqueando. E a autoconstelação serve para desbloquear, tá? Então, eu vou explicar para vocês o que é importante para o desbloqueio na relação de casal, e é o que a gente vai trabalhar na autoconstelação conduzida, que eu vou te guiar aqui, agora. Ah, doutor Jim, o que é autoconstelação conduzida? É um tipo de meditação guiada que onde nós fechamos os nossos olhos por um período de uns 8 minutos, mais ou menos, e eu vou te guiar. Você fecha os seus olhos e eu vou te guiar. Eu vou fazer alguns exercícios de percepção corporal durante esse processo e eu vou te guiar em visualizações. E essas visualizações terapêuticas, essa imaginação criativa que eu vou te guiar, segue as bases da constelação familiar, que são bases de inclusão, de gratidão incondicional, de ressignificação dos traumas e de desbloqueio. Então é por isso que nós chamamos de autoconstelação. Por quê? Porque através da minha condução, você mesmo se constela. Você mesma faz a ressignificação, que ninguém pode fazer por você. Ninguém pode fazer por você o que você precisa fazer nesse contexto aqui. Ok? Então, e no caminho da autoconstelação conduzida, nós vamos necessariamente passar pelo relacionamento dos nossos pais, que sem dúvida alguma é a nossa primeira referência de relacionamento. Nós vamos realizar um olhar para o relacionamento dos nossos pais. Depois, nesse processo de autoconstelação, eu vou te guiar em um olhar
para o relacionamento seus anteriores ao atual, ok? Todos os relacionamentos que acabaram tiveram um motivo de acabar. E guardar ressentimento, mágoa, pena ou vergonha do relacionamento dos pais, ou mágoa, pena ou vergonha do relacionamentos anteriores seus, vai necessariamente causar em você a sabotagem dos próximos relacionamentos. Então, na autoconstelação conduzida, que eu vou te guiar daqui a pouquinho, tem um primeiro momento onde você ressignifica a relação dos seus pais, entre eles, tá? Que filho, criança, tem um pensamento mágico de onipotência. E lá na infância, ele quer ir lá salvar os pais daquela confusão, daquelas brigas. Só que esse desejo de salvar os pais dessa confusão, vou colocar uma balinha aqui, que a boca vai... E esse sentimento de querer salvar os pais projeta para o próprio relacionamento a mesma coisa que aconteceu com os pais. E aí isso se repete aonde? Nos relacionamentos que se acabam no decorrer da vida. Então a gente tem que ressignificar os relacionamentos anteriores. Então guardar mágoa do ex sabota o próximo relacionamento. Ok? Então a gente vai passar pelos ex-relacionamentos e através de um processo de ressignificação. E em um terceiro momento a gente faz um olhar para o relacionamento atual, ou seja, a pessoa que você está, seu cônjuge, seu namorado, sua namorada. Ah, doutor Jim, mas eu estou solteira, não tem ninguém nesse momento comigo. Você vai imaginar a pessoa que será um bom relacionamento, a pessoa com quem você vai ser feliz no relacionamento de casal. Automaticamente você já vai estar mentalmente conectando com o campo de consciência, com o campo informacional, com o inconsciente coletivo das pessoas que se encaixam no seu perfil de gosto e de necessidades. E automaticamente, por incrível que pareça, você vai passar a atrair essa pessoa para perto de você. É como se fosse uma oração, onde você afirmasse a Deus, fizesse um pedido a Deus: Deus, me encaminha aquela pessoa com a qual eu serei feliz, a pessoa que vai me complementar. Porém, não é só um pedido a Deus, é também a realização da sua parte, que é o quê? Abrir mão da mágoa dos relacionamentos que Deus te deu no passado. Por quê? Porque todos esses relacionamentos no passado vieram te ensinar a abrir mão da arrogância, da prepotência, da desordem no equilíbrio da relação de troca. E dessa forma, você fica mais aberta a ter um relacionamento feliz. Por quê? Se você se identifica com o relacionamento dos seus pais, ou seja, você está emaranhado, entrelaçado com aquela história de sofrimento, você vai atrair para você um homem que também tem a necessidade de sofrimento. E vocês vão sofrer juntos. Aí o relacionamento acaba. Você entra em outro relacionamento, você continua entrelaçado com o relacionamento dos seus pais e com os relacionamentos seus anteriores, e você continua com necessidade de sofrimento. E você acha outro igualzinho para sofrer e sofre. E larga, e daqui a pouco, e continua. Aí acha outro igualzinho e sofre de novo, ok? Se você se trata, faz essa autoconstelação conduzida que a gente vai fazer aqui, e você deixa de se entrelaçar com a sabotagem do relacionamento dos seus pais, e você deixa de ter uma necessidade inconsciente de sofrimento, quando chegar um homem que vai te fazer sofrer, algo vai acontecer que ele vai ser repelido. Mas quando chegar um homem que é o homem que não tem necessidade de sofrimento em relação ao sistema dele, que está mais liberado para ser feliz no relacionamento, o que acontece? O relacionamento flui. Por quê? Porque você atraiu para perto de você uma pessoa que não tem uma necessidade imperativa de relacionamento. Olha que interessante aqui. Linda, Dr. Jim, o que é constelação? Obrigado aí pela pergunta, linda. No comecinho da live eu sempre falo resumidamente, eu vou repetir aqui super resumidamente que a gente já vai para a autoconstelação conduzida. A constelação familiar se baseia na existência de um campo de informação, que foi chamado por Jung de inconsciente coletivo. Ou seja, tudo o que aconteceu com o seu pai, com a sua mãe, com seus avós, com seus antepassados todos,
está gravado num arquivo e você acessa esse arquivo o tempo todo, 24 horas por dia, para trazer de lá o que? Habilidades, ok? Vamos supor que você esteja respondendo um processo judicial. Na hora que você pega aquele processo para ler aqui, e você tem um tio que é advogado, sem saber, você se conecta com o campo de experiência desse tio, e quando você lê esse processo, você vai ter alguma habilidade de entender alguma coisa, mesmo que esse tio não te ensinou nada. Vamos supor que você vá mexer com um negócio de padaria. O seu avô foi padeiro, teve padaria. Quando você estiver ali fazendo, seu avô, você nem conviveu com seu avô. Você se conecta com o campo de experiência dele e vai ter um pouco mais de experiência. E às vezes você até escolheu uma padaria para trabalhar por causa do seu avô. Entendeu? Então é mais ou menos isso que acontece. Então a gente tira do campo habilidades, só que a gente traz de lá sofrimento também, né? Então se o vovô, esse mesmo vovô, sofreu um golpe financeiro no negócio deles e você está entrelaçado com ele, você vai atrair para si um golpe financeiro no seu negócio e de repente uma falência, igualzinho o vovô. O que a constelação familiar só traz esses mecanismos que eram inconscientes para a superfície. E a pessoa fala, nossa, é por isso que eu estou sofrendo. Peraí, o que eu faço? Ressignificação. Ou seja, parar de sentir pena do vovô, que teve aquele sofrimento lá. Parar de sentir raiva, parar de sentir vergonha do que aconteceu com ele. Tá? E aí você se desentrelaça com aquilo, daquilo e fica liberado para ser feliz no relacionamento. Então bora lá, gente. Quem vai fazer a autoconstelação conduzida agora para desbloqueio do relacionamento de casal? Fala aí, levanta uma mãozinha aí. Vai comentando aí. Eu vou colocar... Antes eu vou explicar para quem está aqui pela primeira vez o que é uma autoconstelação conduzida. Eu publiquei no domingo uma autoconstelação conduzida de encontro com Jesus. Uma coisa fantástica, muito legal. Quem não fez ainda, não perca, vai lá e faz. São 10 minutinhos que pode transformar a sua vida em vários aspectos, tá? E como eu expliquei no começo da live, uma autoconstelação é um tipo de meditação guiada. Você vai fechar os seus olhinhos durante um período de 8 minutos, 7, 8 minutos, que essa aqui eu vou fazer mais rápida, né? E nesse período ninguém vai te incomodar. Você entra para um quarto, fecha a porta, se não tiver chave na porta, entra para o banheiro, você vai e fica num lugar, ou então fala, família, segura as pontas que eu só vou fazer um procedimento aqui, que vai ser bom para mim, vai ser bom para vocês também, e eu já volto, tá? Então durante esse período você vai precisar ficar num lugar onde não vão te incomodar. Eu vou colocar uma musiquinha aqui que vai te ajudar a sintonizar, e eu vou te guiando no processo, onde você vai visualizar aquilo que eu vou te guiando, e isso vai ter um poder de liberação do seu relacionamento para ser feliz. Um segundinho que eu vou ligar a música. Ok, vocês estão escutando bem a música e a minha voz? Por favor, me deem um feedback. Eliane Anjos, onde está essa com Jesus? Está no meu feed, no meu IGTV, e está no meu Face, e está no meu Insta também. Pois é, está no IGTV, que é no Insta, né? E está no Facebook e no YouTube. Quem já é casada pode fazer? Deve, tá? Isso aqui libera você dos seus bloqueios. Qualquer sofrimento que você tem no seu relacionamento de casal, a música está baixinha. E agora, melhorou? Tá tudo bem? Ok. Então vamos lá. Sente-se relaxadamente. Feche os seus olhos. Permita-se repousar sobre essa cadeira. Respire profundamente, sentindo o ar entrando e saindo dos seus pulmões. Muitos pensamentos vêm
te tirando o foco do momento presente. Mas você os permite passar. Gentilmente, você se desapega aos pensamentos. Talvez lembranças, talvez algo que você precisa fazer, e você permite que isso passe. E você volta a atenção à sua respiração. Você volta a atenção ao seu corpo e ao momento presente. Sinta. Sinta relaxar as suas pernas, os seus braços, todo o seu tronco, o seu pescoço. Sinta relaxar a sua face. A sua expressão cede e fica tranquila. E agora, você observa as dinâmicas de sofrimento que acontecem atualmente no seu relacionamento. Talvez conflitos, brigas, talvez você não esteja em um relacionamento e talvez isso te faça sofrer. Talvez você sofra de alguma forma e você olha para essas dinâmicas de sofrimento no seu relacionamento de casal e você sente em seu coração um desejo sincero de não sofrer mais com isso. E você aqui, agora, se coloca disposta a fazer o que tem de ser feito. E com esse objetivo, você olha agora, aí na sua tela mental, para o relacionamento dos seus pais. Como foi a relação do seu pai com a sua mãe? Como eles viveram? Talvez em conflitos? Talvez tenha havido adultério? Talvez violência. Olhe para isso agora. Permita-se sentir o que vem em seu coração quando você olha para o relacionamento dos seus pais. Veja quais são os motivos que você tem para sentir raiva, pena ou vergonha daquilo que aconteceu. E agora você entende que você está ligada a esse acontecimento através desses sentimentos. E para não sofrer mais, você abre mão disso. Você olha para os seus pais em conflitos, em separação, em ausência. Talvez os seus pais tenham se separado, talvez o seu pai tenha abandonado a sua mãe e você viu a sua mãe chorando por isso e hoje você vive sozinha. Mas agora você olha para a sua mãe, você olha para o seu pai e devolve a eles a dignidade de ser do jeito que eles quiseram ser. Você devolve aos seus pais o caminho que eles escolheram, dizendo em seu coração: eu concordo. Diga em voz alta, aí onde você está: eu concordo. Eu só tenho a agradecer. Veja o alívio que isso te traz. Diga: eu sou só filho de vocês. Ou filha, eu não posso fazer nada para mudar o que aconteceu com vocês. E eu desisto. Veja o alívio que te traz deixar para trás esse peso. E agora, deixando com seus pais o sofrimento que eles quiseram viver, você segue para a vida e se lembra do seu primeiro relacionamento, da sua primeira paixão na adolescência. Você se permite ver em seu coração os seus sentimentos e você nesse momento olha para tudo isso com gratidão e alegria. Veja, você se lembra da sua primeira relação sexual, os sentimentos, tudo aquilo faz parte da sua trajetória que te possibilita ter um relacionamento hoje. E você simplesmente agradece a tudo do jeito que foi. Você vê a sequência de relacionamentos de casal que você teve em sua vida. Seus ex,
os relacionamentos anteriores, todos eles, um ao lado do outro, e você diz a todos eles: tá tudo bem que foi assim. Eu assumo a minha parcela de responsabilidade. Deixo com você a sua parcela de responsabilidade. Está tudo bem. E assim você se despede e se abre para um novo relacionamento. O seu relacionamento atual, ou aquele relacionamento que você quer ter se você não estiver em um relacionamento. Você vê essa pessoa aí na sua frente. A pessoa que está com você, ou a pessoa que você quer que esteja, ou talvez alguém que você sente no seu coração que vai te fazer bem, que vai ser feliz ao seu lado, como um homem, como uma mulher, como um marido, como uma esposa. E olhando para essa pessoa, você vê os traços da fisionomia, os cabelos, e você olha fixamente nos olhos dessa pessoa. Veja o que você sente. Talvez te venham mágoas, talvez te venha um ressentimento, mas agora você assume a autorresponsabilidade de ser feliz. E você olha nos olhos dessa pessoa e diz em voz alta: você é muito importante para mim. Eu te amo do jeito que você é. Eu desisto de querer te consertar. Tudo que você me dá é muito importante para mim. E eu recebo com gratidão. O que eu te dou com amor. Veja o que muda no olhar dele ou dela. Perceba. Veja como você se sente com esse olhar. E você percebe nesse olhar que é recíproco esse sentimento. E essa pessoa te agradece e diz que te ama também. E vocês se abraçam. Você sente o seu corpo encostar no corpo dessa pessoa. Você sente o calor da pele dessa pessoa. E desse abraço, você dá um beijo apaixonado nessa pessoa. E trazendo com você a sensação de alegria, de estar ao lado da pessoa que você ama, a certeza e a esperança de um relacionamento feliz, você vem voltando para o aqui e para o agora. E ao seu tempo, poderá abrir os olhos e trazer com você esses sentimentos. E abrindo os olhos, por favor, me deem um feedback. Coloque aí nos comentários como foi essa experiência para você. Quais foram os sentimentos, quais foram as dificuldades? Vou tentar ajudar. Filomena, gratidão. Joeli, perfeito. Empório da Maju, chorei muito, que calor, maravilha, maravilhoso, doutor, maravilhoso, perfeito, muito bom, muito bom. Meu Deus, impactada. Que massa. Ali, França 1. Andréia, muito bom. Deixe gravada. Vou deixar. Durante o dia de hoje vai ficar gravada, tá? Aí amanhã ela já sai do ar.
Eu, Marco Paulo, experiência muito boa, sensação de alívio. Me senti tão bem, libertador, alívio, muito bom, que massa. Sempre faço e toda vez comportamentos diferentes. Sim, o campo informacional ele se movimenta, a nossa mente se movimenta. Ana Paula está falando coração acelerado. É isso aí, Ana Paula, muita emoção. Marina, dia 3 farei 15 anos com meu esposo, muito bom, parabéns. No começo senti entalo, depois alívio e calma. Que massa. Muito bom, forte, chorei muito. Fernanda, e vi que vivo a vida de meus pais. Foi libertador e alívio. Que massa, Fernanda, parabéns. Fernanda François. Irênio está falando, compartilha com os amigos. Dr. Jim mudou a vida da minha família. Gratidão, muito obrigado, Irênio, pelo feedback. Com certeza, compartilhem sim com seus amigos. Essa técnica auto-aplicável da constelação familiar que nós estamos desenvolvendo é realmente um recurso fantástico, um recurso muito libertador e que precisa e deve ser usado com frequência. Ou seja, cada vez que você faz uma autoconstelação conduzida dessa, você se libera um pouco mais, e um pouco mais, e um pouco mais. A dificuldade que tem nas primeiras, você já não tem nas posteriores. E você, no seu relacionamento, começa a fluir cada vez melhor, tá? Então, pessoal, hora da selfie, se você se sentiu bem com isso, se isso fez bem para você, se você quer ajudar que isso chegue a mais pessoas, printa essa tela, posta no seu stories e me marca que eu vou repostar. Hora da selfie, vamos lá? Printou? Beijo no coração de vocês, gente. Muito obrigado aí pela presença e repita essa autoconstelação hoje, durante o dia de hoje, que à noite ela sai do ar. Um grande abraço e compartilha com as pessoas que você quer que veja ela hoje, porque à noite a constelação sai do ar. E quem não fez a autoconstelação de encontro com Jesus está perdendo, hein? Vai lá no meu filho e faz. Beijo no coração.